Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Mais um dia, graças a Deus, estamos aqui para juntos meditar e refletir a santa palavra do Senhor. Essa palavra que penetra no mais íntimo de nós e é capaz de transformar as nossas vidas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro. Anota aí aquilo que mais tocou seu coração, medita durante todo o dia. Eu não sei o horário que você vai escutar, que você vai assistir o Evangelho de hoje ensina, mas eu fico muito feliz e tento aqui ser uma boa companhia para você. E saibam que vocês também são boa companhia para mim. Sempre vejo aqui os comentários e agradeço todo o amor, todo o carinho dessa grande família que somos nós aqui no Evangelho de hoje ensina. Abre agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, lembrando que a igreja celebra a memória de São Barnabé, que é apóstolo. São Barnabé, apóstolo, peçamos a sua poderosa intercessão. O Evangelho de hoje, Mateus capítulo 10, do versículo 7 até o versículo 13. Mateus capítulo 10, do versículo 7 até o versículo 13, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que um discípulo de Jesus deve fazer? Como ele deve se comportar? O que nosso Mestre Jesus nos orienta, nos ensina? Eu acho muito bonito o modo como Jesus, ele prepara os seus discípulos para a missão. Porque são dois movimentos na nossa vida cristã que eles estão sempre interligados. O movimento de ser discípulo, aquele que aprende, e ser missionário, aquele que leva aos outros o que aprendeu. Eu me lembro muito bem, na época que foi lançado o documento de Aparecida, que eles não colocaram discípulos e missionários, colocaram discípulos missionários, porque quem é discípulo deve ser missionário. Você não pode passar a sua vida cristã toda sendo apenas discípulo, apenas aprendendo, não. Você também precisa aprender a ser missionário, a levar aos outros a mensagem, a boa nova que você um dia recebeu e que transformou a sua vida. Porque é como Madalena, quando ela viu o ressuscitado, o que ela fez? Ela correu para anunciar aos discípulos que ele estava vivo. Eu vi o Senhor. Assim também deve ser a nossa postura. Não é simplesmente uma obrigação no sentido negativo, pesado. Eu tenho que ser missionário. Não! É uma felicidade, uma alegria. Jesus transformou a minha vida. Jesus transformou o meu viver. E eu quero que Ele também transforme a sua. E por isso que você anuncia, não somente com palavras, mas com gestos.
gestos verdadeiramente cristãos. E hoje aqui, meus irmãos, minhas irmãs, vejam, Jesus está dizendo claramente como nós devemos nos comportar. Vocês vão em missão, o que vocês devem fazer? Primeiramente, vocês têm autoridade, eu dou para vocês autoridade de curar os doentes, de ressuscitar os mortos, de purificar os leprosos, de expulsar os demônios. Ah, Frei, será que eu realmente tenho essa capacidade? Por você mesmo, não. Mas pelo dom de Deus, sim. Porque é Jesus que capacita, é em nome dele que nós fazemos tudo isso. Mas eu não sei, Frei, eu não sou como o Padre Pio, que era capaz de fazer, por exemplo, uma menina sem pupila enxergar. O Padre Pio tinha um dom de cura. A pequena Gemma não tinha pupila, o Padre Pio orou sobre ela e ela passou a enxergar sem pupila. É um milagre extraordinário. Bom, pode até ser que a gente não tenha essa capacidade de fazer coisas extraordinárias como muitos santos faziam. Mas você tem a capacidade de realizar um grande milagre, um milagre ordinário. Qual? Dedicar o seu ouvido a alguém que está precisando ser escutado. A sorrir. A dar uma boa palavra, a dar um sorriso, a dar um abraço, a acolher alguém que está aflito, que está preocupado, que está desnorteado. Isso você pode, isso eu também posso fazer. São os milagres ordinários que a nossa vida propõe. Ah, Frei, eu não tenho capacidade de expulsar um demônio, por que não? Se uma pessoa está triste, está depressiva, está abatida, está desanimada, e você chegar e considerar o sofrimento dessa pessoa, transmitir uma mensagem de paz, de alegria, de esperança, o demônio, vai embora. O demônio da tristeza, o demônio do desânimo, o demônio do desencorajamento, vai embora. São Francisco dizia, a alegria é um exorcismo. Então, esse milagre ordinário você pode fazer. E aí Jesus continua, quando vocês forem pelo caminho, não fiquem preocupados. O que eu vou levar? Como é que eu vou viver? Não se preocupe não. Não fique preocupado no que vai levar, porque Deus prover, ou seja, ver antes da gente. Eu me lembro que quando eu fui fazer missão na Amazônia, já contei isso aqui uma outra vez, eu fiquei tão preocupado, meu Deus, não vou poder levar meus livros, porque tinha um peso justo, né? Um peso certo que eu podia levar. Quando eu vim morar aqui também em Roma, o que eu vou poder levar? Só pode ser uma bagagem de 23 quilos, aquela coisa toda. Nunca me faltou nada, graças a Deus. Que Deus prover. Então, o fato de Jesus dizer não leve, não é simplesmente uma questão de desapego, mas de confiança, de que Deus vai providenciar. Quando você parte para uma missão, você fica todo preocupado, toda preocupada. Cuide do que é de Deus, que Deus cuida do que é seu. Escreve isso aqui. Eu cuido do que é de Deus e Deus cuida do que é meu. Deus providencia, prover, ver antes. E por último, quando você chegar numa casa que for digna de te receber, veja, Jesus acrescenta isso. Deseja a paz. Quem não quiser receber a paz do missionário, ela não vai cair no chão, ela volta para você. Se você não é bem entendido, falava sobre isso no Evangelho de ontem, a partir das bem-aventuranças, se você é incompreendido, se não querem te ouvir, se não querem saber o que você tem para anunciar a partir do Evangelho, não se preocupe, não é problema seu, é problema de quem não recebeu a mensagem. Ela não cai no chão, ela volta para você. Jesus diz, né? Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Ou seja, o problema não é seu, de quem anunciou, mas de quem não recebeu esse anúncio. E esse é o nosso caminho, meus irmãos, minhas irmãs, todas nós, que buscamos ser pessoas que servem a Jesus, missionários e missionárias, precisam
seguir esse caminho aqui. O Mestre nos dá essas orientações e nós precisamos colocar isso no nosso dia a dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.